Muito bem, pessoal, vamos agora iniciar o estudo do nosso título Crédito Tributário. Já falei com vocês, só esse título crédito tributário normalmente representa de 30% a 35% das questões da prova de tributário. Vejam como esse dado é importantíssimo. Aquele primeiro módulo nosso, tributos e competência tributária, representam de 30% a 35% também. Então, esses dois módulos, tributos e competência tributária e crédito tributário, representam de 60% a 70% da prova. Olha como isso é significativo. Então, vamos estudar com calma o nosso título Crédito Tributário. Vamos lá, vamos dar uma olhada na nossa imagem para iniciarmos o estudo do título. Vamos lá. Direito Tributário, Cláudio Borba, vamos adiante, Vitor. Livro 2º do CTN, título 3, Crédito Tributário. Pode passar, olha só. Muito bem, cuidado, minha gente. Essa é uma figura que tem que ficar na cabeça de vocês, para que vocês não a esqueçam nunca mais. Detalhe importantíssimo da relação obrigacional. Mas antes, vamos voltar a imagem para mim, para que você possa entender exatamente o que significa essa figura. O direito tributário nada mais é do que um direito obrigacional. Alguém devendo uma obrigação para outra pessoa. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. É um direito obrigacional. Alguém devendo uma obrigação para outra pessoa. Mas é um direito obrigacional com características que diferenciam de uma relação obrigacional privada. Lógico, o caráter ex lege, a compulsoriedade, mas principalmente o fato de que na relação obrigacional privada, se eu chego para o Vitor e falo, ô Vitor, estou apertado, precisando de uma grana, você me empresta aí R$2.000, aí o Vitor vai abrir aquela poupança gorda dele, tirar R$2.000 e me emprestar. Para eu pagar daí a 30 dias. No momento em que ele me empresta o dinheiro, o Vitor me emprestou R$2.000, surge a obrigação de eu pagar a ele o direito dele receber daí a 30 dias. Obrigação e direito surge imediatamente numa relação obrigacional privada, mas isso não acontece na tributária, na relação obrigacional tributária. Então, voltando lá para aquela imagem, na relação obrigacional tributária, a obrigação surge imediatamente à ocorrência do faturador. Nós já vimos isso, porque o faturador é condição necessária e suficiente para o surgimento da obrigação. Necessária e suficiente. De acordo com o artigo 114 do CTN, já vimos no título anterior, e de acordo com o artigo 113, parágrafo 1º, a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. No entanto, o direito da Fazenda Pública a cobrar, que é o chamado crédito tributário, este, minha gente, depende de um evento chamado lançamento. Então, ao contrário da relação obrigacional privada, e esse é um grande diferencial, enquanto na relação obrigacional privada, direito e obrigação surgem imediatamente, na relação obrigacional tributária não. A obrigação sim, mas o direito é completamente desassociado da obrigação. Ele pode, inclusive, não existir. Se nós adiantarmos, dá um toquezinho, Vitor, só para a gente, olha aqui, ó, o que é isso que o Vitor mostrou aqui? É uma isenção. É uma isenção. É uma isenção. Ou seja, o lançamento constitui o crédito tributário, cria o direito à Fazenda Pública cobrar. E se não se fizer o lançamento, está dando uma isenção, a lei está dando uma isenção. Observe que a obrigação tributária continua existindo normalmente, só não foi feito o lançamento. Isso prova, essa figura prova exatamente o fato de que obrigação e crédito na relação obrigacional tributária são completamente
distintos e independentes, embora o crédito decorra da obrigação, mas são independentes, porque o crédito pode não existir e a obrigação existir, como é o caso da isenção. Então, este ato, que é o lançamento, ele caracteriza, e agora sim eu quero voltar, aí eu tenho que pedir, para ir não precisava da ajuda, mas para voltar eu quero. É isso, obrigado. Então, observe, portanto, que este ato do lançamento é uma grande característica que diferencia a relação obrigacional tributária e é exatamente esse aspecto que nós vamos estudar a partir de agora. Voltando a imagem para mim, nós vamos começar, portanto, com a constituição do crédito tributário. O crédito tributário, a constituição do crédito, ele está previsto nos artigos 139 até o 146 do CTN. Constituição do crédito tributário. Ok? Quais os conteúdos que nós vamos estudar dentro desse título? Primeiro Constituição do crédito tributário, artigos 139 a 146. Depois, os tipos de lançamento, artigos 147 a 150 do CTN. Depois que já vamos conhecer a constituição do crédito e os tipos de lançamento, nós vamos passar para as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, que estão no artigo 151 até o 155A do CTN. Depois, para as hipóteses de exclusão, que estão nos artigos 156 até o 174 do CTN. As hipóteses de exclusão, artigos 175 até o 182, e, finalmente, as garantias e privilégios do crédito tributário foram muito modificadas com a introdução da nova lei de falências, da atual lei de falências, né? Que está nos artigos 183 a 193 do CTN. Estão as garantias e privilégios do crédito tributário. Portanto, constituição do crédito, tipos de lançamento, hipóteses de suspensão, hipóteses de extinção, hipóteses de exclusão e garantias e privilégios do crédito tributário. Então vamos começar com a constituição do crédito, que está nos artigos 139 a 146, mas vamos pular o 139 até o 141 e vamos para o 142, por uma questão didática. Depois a gente volta para os artigos 139 a 141. Então vamos para o 142, que ele define com precisão o que vem a ser o lançamento. Vamos lá. Artigo 142 do CTN. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, a primeira etapa, determinar a matéria tributável, a segunda etapa, calcular o montante do tributo devido, a terceira etapa, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a quarta etapa e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade. Esta palavra, propor a aplicação de penalidade, essa expressão, não está bem aplicada, porque a autoridade fiscal não propõe a aplicação de penalidade, ela a aplica. Mas, de qualquer maneira, ficou essa redação. E um último detalhe, antes da gente destrinchar esse artigo, está no parágrafo único do artigo 142. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Então, o fiscal não tem a discricionariedade de lançar ou não lançar. Ah, o coitado do cara está quebrado, ainda vou cobrar imposto dele. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade. Ora, então, voltando a imagem para mim, agora vamos realmente destrinchar esse artigo, ver etapa por etapa. Vamos lá, artigo 142. Então, o lançamento, já sabemos um detalhe importante, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário. E é uma operação com 5 etapas. Primeira etapa, verificar a ocorrência do fato gerador. Ora, voltando para mim,
É onde começa tudo, minha gente. É onde começa toda a relação obrigacional tributária com a ocorrência do fato gerador. Então, a autoridade administrativa, o fiscal, ele tem que verificar a ocorrência do fato gerador. É onde começa a história toda. É a primeira etapa do lançamento. Vamos adiante. Segunda etapa do lançamento: determinar a matéria tributável. Ora, voltando para mim, dentro de um fato gerador, por exemplo, qual é o fato gerador do ICMS? Circulação de mercadoria, serviço de transporte interestadual, serviço de transporte intermunicipal, serviço de comunicação, várias matérias tributáveis dentro de um fato gerador. Fato gerador do imposto de renda: aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de rendas ou proventos de qualquer natureza, várias matérias tributáveis. Fato gerador do IPTU: a propriedade, a posse, o domínio útil sobre imóvel urbano. Então, são 3 matérias tributáveis. Fato gerador do IOF, operações de crédito, câmbio, seguro relativos a títulos ou valores imobiliários, 4 matérias tributáveis. Fato gerador do ISS, são mais de 200 serviços tributáveis previstos na lista da Lei Complementar 116. Então, dentro daquele fato gerador, eu preciso determinar exatamente a matéria tributável. Essa é a segunda etapa do lançamento. Ok? Vamos adiante. Terceira etapa: calcular o montante do tributo devido. Calcular o montante do tributo devido. Calcular o montante do tributo devido. Ou seja, já sei qual é o fato gerador, voltando a imagem para mim, já sei qual é o fato gerador, já sei qual é a matéria tributável, vou calcular o montante do tributo devido. Na verdade, do montante devido, tributo, penalidade, seja lá o que for. Por enquanto, vamos deixar a penalidade de lado, né? Calcular o tributo devido. Vamos lá, vamos adiante. Quarta etapa: identificar o sujeito passivo. É o bobo que vai pagar. É a quarta etapa do lançamento. E, finalmente, na redação do código, propor a aplicação da multa, da penalidade. Embora a gente saiba que o fiscal não vai propor a aplicação da penalidade, ele vai aplicar a penalidade. E lembrando sempre que a atividade é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade. Ok? Muito bem. Então, minha gente, olhando para essa figura ainda, como é que é, por exemplo, o carnê do IPTU é um tipo de lançamento. O que a autoridade faz? Verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, se é a propriedade, se é a posse ou se é o domínio útil, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e manda o carnê para o cara pagar. Não vai ter multa, mas manda o carnê, completou o seu lançamento. O carnê do IPTU é um típico lançamento. O auto de infração que um fiscal faz quando ele verifica uma irregularidade. Por exemplo, eu estou trabalhando no trânsito de mercadoria e passa um caminhão sem nota fiscal. Eu vou verificar a ocorrência do fato gerador, que é a circulação da mercadoria, determinar a matéria tributável, que é o fato gerador do ICMS, determinar a matéria tributável, que é a circulação da mercadoria, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo, que no caso vai ser o transportador, e nesse caso aplicar uma penalidade, uma multa. Então, o auto de infração é o mais completo dos tipos de lançamento, porque tem todas as etapas do artigo 142 do CTN. Muito bem. Minha gente, já só para reforçar, nós ainda vamos ver alguns detalhezinhos sobre o artigo 142, mas esses slides, vocês já sabem, estão disponíveis no site www.professorclaudioborba.com.br. Está aí na imagem, Vitor? Está aí, ó, www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Legal? www.professorclaudioborba.com.br, material complementar, entrem lá, baixem, né, para que tenham esses slides todos para acompanhar a aula. Mas, para nós finalizarmos, há um aspecto importante ainda a ser analisado. Vamos lá para a tela. Há uma jurisprudência do STF, súmula vinculante número 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º,
incisos 1 a 4 da Lei 8.137/90, que é a lei dos crimes contra a ordem tributária, antes do lançamento definitivo do tributo. Muito bem, voltando a imagem para mim, é isso. Antes do lançamento definitivo, se o sujeito passivo estiver questionando administrativo ou judicialmente o crédito tributário e, portanto, está com exigibilidade suspensa, não está definitivamente constituído o crédito, não há que se falar em crime contra a ordem tributária previsto na Lei 8.137/90. Súmula vinculante número 24, muito importante dentro da relação obrigacional tributária. Legal? Muito bem. Encerramos aqui essa aula. No próximo encontro, continuamos a questão da constituição do crédito tributário, inclusive estudando os artigos 139 e 141, que pulamos para que pudéssemos falar de forma didática no 142. Até lá.